Bom, vamos lá? Então, em primeiro lugar, gente, bom dia. Agora sim, começando o assunto que a gente domina. Esse assunto foi só uma... Busquem esse vídeo no YouTube. Isso aí não. Porque, lembra, com preparação para concurso, é uma maturidade que a gente absorve. Vai assim, absorvendo, mas a gente vai adquirindo. A maturidade não é só no aspecto intelectual, mas é no emocional, no cognitivo, é uma maturidade. Não é assim, cair de paraquedas lá no concurso e vai tudo dar certo. Até pode dar, mas normalmente exige um pouquinho mais. Bom, o que acontece? Então, voltando aqui para o nosso assunto, também o pessoal que está em casa. Hoje nós vamos terminar a parte do sistema operacional Windows. Então, a gente viu lá na primeira parte, na aula anterior, a gente viu a interface do Windows e estudamos alguns acessórios e o Windows Explorer. Hoje, nessa segunda parte, nós vamos terminar o Explorer, trabalhando a lixeira, que ficou para trás, que é super importante, cai com bastante frequência, e o painel de controle, que tem itens lá importantíssimos. E também vamos trabalhar algumas ferramentas que vêm com Windows, alguns utilitários, certo? Bom, o que acontece? Nessa primeira parte da aula, então a gente vai trabalhar a lixeira e já vamos entrar em alguns, vamos trabalhar as ferramentas. E na segunda parte é que a gente vai entrar no painel de controle. Lembrar o seguinte, que depois que a gente terminar o Windows hoje, próxima aula, Microsoft Word. Então quem quiser já ir antecipando também, já ir dando uma lida, pessoal que está em casa quiser antecipando, ótimo. Eu vou começar dando uma revisadinha, porque eu sei que aqui o nosso último encontro foi há 15 dias atrás, então sempre é importante a gente fazer uma, colocar vocês aqui concentrados. Então o que a gente está estudando sobre o sistema operacional Windows? Primeiro, sistemas operacionais de um modo geral. Vou dar uma ampliada aqui para o Guilherme poder filmar com bastante nitidez. Tem que lembrar o seguinte sobre sistemas operacionais. Gerenciam todo o hardware e todo o software. Isso a gente vai trabalhar lá na segunda parte da aula, no painel de controle. O que a gente já trabalhou do Windows? A linguagem, que interpreta e executa os comandos do usuário. A gente já aprendeu da maioria dos comandos em Windows, ou a maioria não, mas os mais importantes. Pelo menos o recortar, copiar, colar, excluir. Vimos várias maneiras de fazer tudo isso, criar pastas. Além disso, vimos como gerenciar todo o nosso sistema, fazer a organização de computadores. Bom, vimos algumas características do Windows. Dessas características, quais que não pode esquecer? Multitarefa e multiusuário. Fica claro esses dois conceitos? Multiusuário, vários usuários simultaneamente. E multitarefa, tarefas concorrentes simultaneamente. Muito bem. Depois não pode esquecer o seguinte, que o usuário ele não trabalha direto no hardware, ele é a camada mais externa do sistema. Então o que acontece? Quem trabalha direto com o hardware é o sistema operacional. E os aplicativos, que é onde efetivamente o usuário vai querer trabalhar, nas aplicações, os aplicativos estão sendo gerenciados pelo sistema operacional. Tanto que em Windows, a gente não pode esquecer, que é no nosso caso aqui, o nosso sistema operacional Windows, é ele que está gerenciando todas as minhas aplicações nesse momento. Tudo que está em execução nesse momento, quem está gerenciando é o Windows, todas as tarefas em execução. Então vamos lembrar o seguinte, aquele velho atalho de tecla, Ctrl, Alt, Del. Quando eu pressiono Ctrl, Alt, Del, abre-se um menu de opções, e entre as opções que se abre, eu posso iniciar o gerenciador de tarefas. Iniciando o gerenciador de tarefas, eu posso ver todas as tarefas que estão em execução. Então, estou aqui no gerenciador de tarefas do Windows, e aqui estão todas as tarefas em execução nesse momento. Se eu quiser cancelar alguma tarefa, fechar, encerrar alguma tarefa, seleciono a tarefa e clico em finalizar. Porque quem está gerenciando todas as tarefas é o nosso sistema operacional. Isso tem que ficar claro e cai com bastante frequência essa caixinha de diálogo. Perfeito? Bom, vamos lembrar o seguinte também, como é o Windows que está gerenciando, é muito comum o próprio Windows encerrar uma tarefa que não esteja parando, que não esteja mais respondendo. Então é comum a gente abrir o gerenciador de tarefas, e aqui em vez de aparecer no status em execução, que é o caso dessas aqui, pode aparecer aqui no status, em vez de executando, poderia aparecer aqui no status que a tarefa está sendo encerrada, que a tarefa está paralisada. Então é por aqui que eu vou encerrar as minhas tarefas. Beleza? Voltando. Então aqui a gente pode ver bem essas camadas. Perfeito? Bom, já sabemos que estamos estudando a versão do Windows 7 para cliente, E vocês sabem lembrar a diferença de uma máquina cliente e de um servidor? Numa rede, nosso computador vai operar ou como servidor ou como cliente. Servidores, o que são? As máquinas que prestam algum tipo de serviço. Por exemplo, servidor de arquivos. Qual é o serviço que está prestando? Disponibilizando seus arquivos para os outros usuários. Servidor web, se tem aula, esse aqui. Visitaram as páginas do curso?
Visitaram as páginas do Terra, as páginas da Globo ontem? Visitaram algum site essa semana, ontem, hoje, final de semana, nenhum? Sim, não, ainda não acordaram. Só depois das 10 começa a visitar sites. Não, gente, as páginas que a gente visita estão todas armazenadas em servidores. De que tipo? Web. O que é um servidor web? Hospeda as páginas. Então, claro que vocês visitaram N servidores. Além dos servidores web, eu citei um outro, o servidor de e-mail. As máquinas que efetivamente enviam e recebem os e-mails, não é o nosso computador que envia e recebe os e-mails. São essas máquinas aqui. Por exemplo, o que o Gmail é? O que o Yahoo é? O que o Hotmail é? O que todas essas máquinas são? São todas servidores. De que tipo? De e-mail. Mas e quando o meu computador está acessando o site da Globo? Quando o meu computador está acessando o Gmail, o Hotmail? A minha máquina está operando como cliente. Não esqueçam isso aqui, nós vamos trabalhar isso aqui em rede de novo. Então, beleza, nós estamos estudando uma versão do Windows para computadores clientes. Não é o nosso foco computadores servidores. Bom, muito bem. Aí falamos das várias melhorias do Windows 7 em relação às versões anteriores. Sempre é bom cuidar dessas melhorias, os recursos aero. Porque com alguma frequência, quando a organizadora quer sair um pouco do assunto, ela trata esses recursos do aero. O AeroPic, lembra da espiadinha? Como é que eu posso fazer a espiadinha? Aqui, pelo botãozinho aqui, né? Espiar da minha barra de tarefas e também colocando o mouse sobre as tarefas em execução, eu posso espiar. Então, repara, vou lá espiar a minha área de trabalho, ó. Coloquei o mouse e estou espiando a área de trabalho. Ou coloco o mouse em cima das minhas aplicações e já estou espiando o que está em execução. Além disso, a sacudida, né? O AeroShake, então eu quero minimizar tudo, quero ficar só com essa aplicação, então, deixa eu restaurar um pouquinho essas outras aqui. Então esse é o AeroShake, ó. Beleza. Depois trabalhamos também a questão do AeroFlip, alternar entre as janelas, estão lembrados? Flip 3D, muito bem. O que mais que a gente trabalhou? O grudar nos cantos. O grudar nos cantos, com o AeroSnap, a gente fez assim, ó. Peguei a janela, cliquei, fiquei clicando, até vou reduzir um pouquinho a área de trabalho, a minha janela na minha área de trabalho. E a gente fez assim, fico clicando e arrasto para a parte superior da área de trabalho. E ele já grudou nos cantos. Ok? Bom, então esses recursos aéreos sempre dá uma cuidadinha. Depois, vimos a questão das versões do Windows, da versão mais simples à versão mais completa. Então é sempre bom cuidar, principalmente a mais simples e a mais completa. Certo? Toma como padrão sempre o profissional. Toma como padrão sempre o Windows profissional. E quando não pergunta nada, quando o edital não informa qual a versão, tem que tomar um pouco de cuidado. Veja o que aconteceu agora a prova da PM, que aconteceu no final de semana. O Guilherme fez, eu acho, também a prova, né, Guilherme? A prova da PM pedia no edital Word. E numa das questões falava do Word de 2007 e outra questão do Word de 2013, na mesma prova. Então pode acontecer, se não fala a versão, pode. Agora, toma como base já o Windows 7, por quê? Porque o Windows XP já saiu, a Microsoft não está mais dando suporte. Então, muito difícil hoje em dia vir uma prova pedindo Windows XP. Se a organizadora pedir o Windows XP, ela está meio fora de contexto, né? Então, toma por base o Windows 7. Mas se puder, já estuda o 8 também, dá uma olhadinha no 8 e tal, mas normalmente é o 7. Ok? E o 7 versão profissional. Indo adiante. Não, isso é importante, para você situar. Bom, depois a questão das atualizações, estão lembrados? Como é que acontecem as atualizações? Através do Service Pack, os chamados SP. Podemos avançar? Bom, avançamos e vimos o seguinte, que o sistema operacional, ele está no disco rígido e quando a gente liga o computador, ele tem que ser carregado na memória RAM. Depois que ele está todo carregado na memória RAM, nós caímos na tela de boas-vindas. E aqui na tela de boas-vindas, o usuário insere suas credenciais. O que são suas credenciais? O seu login, seu nome de usuário e sua senha. Uma vez que eu insiro meu nome de usuário e minha senha, eu vou fazer o logon. O que é o logon? É abrir o ambiente, é abrir a minha sessão. Quando eu vou sair da sessão, quero encerrar a sessão, eu tenho que fazer o logoff. Não pode esquecer esses conceitos. Além disso, nós trabalhamos aqui o conceito de senha forte e senha fraca. Isso em alguns concursos é pedido.
foi pedido, por exemplo, no concurso da Polícia Civil, o que é uma senha forte e o que é uma senha fraca. E vimos que tem que ter 14 caracteres, letras maiúsculas, minúsculas, números, caracteres especiais. Depois que o usuário faz o logon, muito bem, nós caímos na nossa área de trabalho e estudamos todos os elementos da área de trabalho. O plano de fundo, nós estudamos aqui os ícones, quando é que o ícone é atalho, o que é um atalho. E vocês saberiam rapidamente, assim, só para a gente relembrar, porque atalhos sempre são pedidos em prova, vocês saberiam me dizer algumas características de atalhos? A gente marcou alguma coisa aí sobre atalhos na apostila de vocês? Por favor, não marcamos nada? Nada, nada, nada? Você não tem nenhuma marcação sobre os atalhos? Tem que ter, ó, atalhos. O que são? Pequenos arquivos. O que mais? Na verdade, eles são links que me ligam a outros elementos. A que eu posso me linkar? Ao que eu posso criar um atalho? Vocês sabem? Posso criar atalho para tudo. Tudo o quê? Para um arquivo. Posso criar um atalho para uma pasta. Posso criar um atalho para um disco. Posso criar um atalho para uma unidade na rede, um computador na rede. Posso criar um atalho para uma página, o que vocês conhecem como favoritos, né? Ah, vou salvar lá nos meus favoritos. Nada mais é do que um atalho que você está criando. Então, eu posso criar para uma página da internet. Posso criar um atalho para uma impressora. Então, basicamente, você pode criar atalhos para tudo dentro do sistema. E não vamos esquecer que eu posso apagar o atalho, que eu posso apagar esse link, que nada vai acontecer ao objeto ao qual ele está linkado. Eu estou apagando o atalho, mas não apago o arquivo, ou a pasta a qual ele está linkado. E mais, os atalhos não necessariamente têm que ficar aqui na área de trabalho. Eu posso criar um atalho no disco rígido, lá numa determinada pasta. Posso criar um atalho num pendrive, não necessariamente aqui na área de trabalho do Windows. Perfeito? Bom, e quando é que a gente sabe que é atalho, que o ícone é atalho? Bom, quando ele tem a seta no canto inferior esquerdo. Perfeito? Depois, o que mais que a gente vai encontrar no nossa área de trabalho, além do plano de fundo e dos ícones? Bom, a gente pode acrescentar esses gadgets, que nada mais são do que as bugigangas, e a barra de tarefas, que nós vimos essa barra ela em detalhes. O menu iniciar, o botão iniciar, as tarefas em execução, a barra de ferramentas, a área de notificação, o botão aqui para poder espiar. Perfeito? Depois estudamos em detalhes o menu iniciar, que eu não vou retomar todo ele, mas vimos que ele é em 2 painéis, que no painel aqui da minha esquerda eu posso fixar atalhos. Além disso, o próprio Windows vai gerando atalhos na medida que a gente vai usando os programas, então ele vai gerando atalhos para os programas recentes. E também dentro dos programas recentes ele coloca essa flechinha para os atalhos para os itens recentes. Então, por exemplo, aqui dentro do PowerPoint, quais foram os itens abertos recentemente? Tem que dar uma cuidadinha que isso é muito pedido em prova. Então, além do Windows gerar um atalho para os programas recentes, ele também gera atalho para os itens abertos recentemente. Perfeito? Bom, lembrar que no painel aqui da minha direita, eu vou ter então acesso às pastas do usuário e ao sistema como um todo, ou seja, o painel de controle. Ok? Depois do menu iniciar, só para isso aqui, só relembrando. Entendemos por que o Windows foi batizado com esse nome, né? Porque todas as aplicações vêm dentro de uma janela, vêm dentro de uma moldura. As aplicações vêm ajaneladas. E tem que lembrar os elementos de uma janela, porque é o básico, né? Porque o sistema, né, vai colocar as bordas, vai colocar a barra de título para que a gente possa então gerenciar a janela. Ou seja, minimizar, maximizar, restaurar, aumentar e diminuir o tamanho da nossa janela, a gente vai fazer então por esses comandos. Ok? Vamos adiante? Bom, como o Windows é multitarefa, o que acontece? Toda tarefa que é aberta numa janela e nós podemos gerenciar a execução dessas janelas lá pela nossa barra de tarefas. Perfeito? E vimos que pela barra de tarefas, o usuário pode gerenciar as janelas colocando elas em cascata, empilhadas e lado a lado. Estão lembrados desses comandinhos? Cliquei com o botão direito na barra de tarefas. E todos esses comandos aqui são para gerenciar a minha área de trabalho, gerenciar as janelas. Perfeito? Depois, vimos aqui outras maneiras de gerenciar.
entendemos a diferença de uma caixa de diálogo, no caso aqui, para uma janela. Caixa de diálogo, eu tenho que responder ao diálogo. Não posso simplesmente ignorar e voltar para a janela. Não, tem que responder. Nesse caso, ou eu respondo salvando, ou não salvando, ou cancelando. Beleza. Aí trabalhamos alguns acessórios que vêm com o Windows. Porque quando a gente fala Windows, a gente está falando de um sistema operacional que é composto por uma série de componentes, de uma série de programas. E entre os programas, os componentes do Windows, vem alguns aplicativos, entre eles o WordPad, que não pode esquecer os formatos de arquivos que o WordPad trabalha, o RTF, o ADT, DocX como padrão e o TXT. Também vimos lá a calculadora. Depois da calculadora, vimos quais são os tipos de calculadora que vem com o Windows 7, que é a padrão, científica, programadora e estatística. Trabalhamos aqui o Paint, rapidamente a gente falou sobre o Paint, e sobre os formatos de arquivos, sobre os compressores de imagem, certo? Compressores de imagem. Alguém fez prova da polícia aqui? Ninguém fez a prova da PM? A prova da PM caiu sobre compressores, né? Perguntava lá quais eram os arquivos que poderiam ser comprimidos e descomprimidos. O que acontece? Todos esses formatos estão sendo de compressão, só que nenhum permite descompressão. Depois a gente pode trabalhar essa questão, posso buscar lá. Tá, já está disponível o comentário da prova, né? Vocês têm que ir fazendo essas provas, para ir treinando. E depois trabalhamos o bloco de notas. O bloco de notas, então, basicamente para trabalhar com arquivos TXT e do sistema. Bom, aí conectamos o projetor. Depois trabalhamos a parte do Windows Explorer. E aqui começa uma parte importante do nosso estudo. Pessoal que está chegando agora, tá? Agora nós estamos, por enquanto era só revisão, agora nós estamos na apostila, página 38. Quem está comigo também me acompanhando pela TV, né? Pelo nosso vídeo, página 38, ok? Bom, o que acontece? O que a gente viu? Organização de computadores. Antes de trabalhar o Explorer, a gente trabalhou a parte de organização de computadores. O que nós vamos relembrar sobre a organização? Toda a informação é armazenada em forma de arquivo. Beleza, gostei de ver. Característica dos arquivos, tem que ter um nome. Mas se convencionou separar esse nome com um ponto da sua extensão. O nome, o usuário pode atribuir o nome que quiser, respeitando aqueles 9 caracteres que não podem ser usados. Quais caracteres não podemos usar? Os 2 pontos, a barra invertida, a barra normal, maior que, menor que, a trave, as aspas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a trave, as aspas. Quem é que pode me ajudar aí? Está faltando mais 2. Ixi. Até eu me... E aqui, uma sorte, a gente tem a anotação. O asterisco e o ponto da interrogação. Esses 9 caracteres a gente não pode usar. Por quê? Porque o sistema operacional usa, está reservado para o sistema operacional. Beleza, o resto tudo a gente pode usar no nome e na extensão. Agora, nome tem que ter, extensão não. Mas é importante a extensão? Claro, porque é a extensão que diz se o arquivo, agora voltando aqui, é a extensão que vai dizer se o nosso arquivo é de dados ou de instrução. O que são arquivos de dados? Os arquivos do usuário. Os arquivos do Word, do Excel, do PowerPoint, as fotos, as músicas, os vídeos. Beleza, esses são os arquivos de dados. E os arquivos de instrução, os de sistema, que o Windows precisa para funcionar, os arquivos que o Word precisa para funcionar, que o PowerPoint precisa. Então, a gente trabalhou essas principais extensões. Eu não vou agora voltar todas elas, mas isso tem que saber. Tá? Essas extensões tem que saber, decor, salteado, tudo que é jeito. E as de instrução também é bom conhecer. Beleza, mas olha só, no mesmo computador, na mesma memória, a gente vai ter tanto arquivos de dados quanto de instrução. Então, o que a gente faz para separar essa informação? Começa a criar aquela estrutura de pastas e subpastas, que podem ser chamados de diretórios e subdiretórios. Antigamente era chamado assim. Então, cria uma pasta, uma subpasta, cria uma pasta para minhas fotos, uma subpasta para colocar agora as fotos da Páscoa. Trouxeram meu chocolate? Não? Ninguém trouxe meu chocolate? Então foi um prazer ter dado aula para vocês, voltamos na semana que vem. Nada? Ninguém? Meu Deus do céu. Beleza? Não vamos esquecer então, pasta e subpasta que a gente vai criando na memória, porque a gente não quer misturar. Agora vamos lembrar o seguinte, toda a estrutura que a gente vai criar de pasta e subpasta começa sempre por essa barrinha invertida aqui, que a gente chamou de
Pasta raiz. A pasta que dá origem a toda a estrutura de pasta e subpasta. Muito bem. E como é que o Windows representa as unidades de disco? Com as letras do alfabeto. A dois pontos, B dois pontos, C dois pontos. Então nós estudamos assim, que A, B, C, D, que é assim que o Windows representa as unidades de disco. Que as letras A e B e C, essas aqui são padrões. É padronizado. A, B e C sempre representam as mesmas unidades. A e B disquete. E C é o nosso primeiro disco rígido, nosso primeiro HD. O resto depende de cada computador. Então, se o meu computador tem 2 discos rígidos, bom, D vai representar o outro. Mas se não tiver 2 discos rígidos, só tiver um, e tiver uma gravadora de DVD, bom, aí o D vai representar a gravadora. Então, a gente viu toda essa questão na aula passada. Isso é importantíssimo, certo? Bom, indo adiante. Depois que a gente entendeu, então, como é que vamos fazer? Lembra que o que a gente está estudando aqui, ó, é organização de computadores, né? Beleza? Como é que é o computador de vocês? É que nem o roupeiro lá na minha casa? Ou é todo arrumadinho? Quando o chefe lá pede, Paulo, cadê o memorando tal? Eu fico catando o memorando lá em milhares de pastas, onde é que eu larguei o memorando? Ou eu sei exatamente porque eu organizei o computador? Eu sei exatamente a posição porque meu computador está organizado. Beleza? Bom, então na aula passada a gente aprendeu todo esse, trabalhando pelo Explorer, como organizar o nosso computador. Então, trabalhando aqui pelo Explorer, primeira coisa que a gente viu foi a interface do Explorer, como é que ela é. Eu não vou retomar tudo, né? Mas o que é importante nessa interface? A barra de endereço, porque sempre diz a posição que a gente está no sistema. Essa é uma barra super importante. Essa barrinha aqui, ó. Perfeito? Bom, aí aprendemos aqueles comandos de recortar, copiar, colar. E vimos que temos alguns detalhes sobre recortar, copiar e colar. Não pode esquecer esse outro conceito que a gente trabalhou. Isso aqui eu vou voltar no Excel. Quando eu chegar no Excel, eu vou, pessoal, eu trabalhei isso aqui no Windows. Eu vou retomar isso aqui, eu vou cobrar. Duplicar. O que é duplicar? São duas ações. A ação de copiar e colar. Não pode esquecer isso aqui. E mover. Também são duas ações. A ação de recortar e colar. Quando duplico na duplicação, passa pela área de transferência. O que é transferência? É o tal do clipboard. Ou seja, um espaço na memória RAM. Muito bem. Quando eu movo, não passa pela área de transferência. Perfeito? Vamos continuando? Bom, agora ficou faltando um comandinho aqui do nosso Explorer. Nessa parte de organização de computadores. Qual foi o comando? A lixeira. E a lixeira é muito importante mesmo. Então a gente vai retomar daqui, já na página 40 e 38? 38. Lixeira é 38, obrigado. Lixeira é 38. Achei que a gente já estava avançando. Bom, o que nós vamos lembrar? Olha só, os sistemas operacionais, o Windows 95, falando especificamente, o Windows, a partir da versão 95, ele começa a trazer uma pasta criada pelo próprio sistema, que é chamada de lixeira. E a lixeira aqui do Windows tem a mesma função dessa lixeira. E qual é a função dessa lixeira? A função dessa lixeira é, toda vez que eu jogar um lixo, ela manter armazenado esse lixo por um período, um tempo. Né? No caso aqui, ele vai ficar armazenado no nosso computador. Enquanto a informação estiver na lixeira, eu posso recuperar, a gente vai poder restaurar. Então a lixeira tem a função de evitar que a gente exclua alguma coisa acidentalmente. O que era muito comum antigamente. Antigamente, nas versões anteriores dos sistemas operacionais, você vinha aqui, dava um comando para excluir o arquivo, depois ficava muito complicado de recuperar o arquivo caso tivesse excluído acidentalmente. Então, vamos, primeira coisa, entender que a lixeira, minimizei tudo, eu encontro o ícone dela aqui na área de trabalho. A lixeira, o ícone dela muda. Quando a lixeira está cheia, ou seja, tem alguma coisa dentro dela, ficam uns papeizinhos, como é o caso aqui. Mas agora eu vou esvaziar a lixeira e reparem que o ícone vai mudar. Por incrível que pareça, alguns alunos meus não repararam isso eu estou esvaziando. Agora está vazia, mudou o ícone, deu para ver que ela não tem mais os papeizinhos. Muitos alunos não tinham percebido que o ícone mudava. E por incrível que pareça, eles já perguntaram isso em prova. Pode parecer uma pergunta boba, mas já foi perguntado em prova. Claro que esse tipo de questão temos que lembrar que é aquele obstáculo que todos vão pular, ou que os classificados vão pular. Né? Então não dá para se vangloriar de lembrar desse ícone. Agora é o seguinte, vou entrar aqui na lixeira. Então repara que ela está vazia. Ó. Não tenho nada, fechei.
Eu vou agora excluir alguma coisa. Então, eu estou aqui com o meu Explorer em execução. Na aula passada, a gente criou uma pasta. Eu vou voltar na pasta que a gente criou, pasta curso. E aqui na pasta curso, eu criei uma subpasta chamada informática. E dentro da subpasta informática, a gente tinha um arquivo chamado despesas. Eu vou enviar esse arquivo despesas para o lixo. Então, seleciono o arquivo. Quais são as maneiras de enviar para a lixeira? Bom, N maneiras, né? Aqui eu vou mostrar 3 pelo menos. Seleciono o arquivo e o comando excluir está no menu arquivo. Então, selecionei o arquivo ou a pasta, vou lá no menu arquivo e eu tenho lá o comando excluir. Certo? A outra maneira, clicar com o botão direito e clicar em excluir no menu de atalho. E a terceira maneira seria simplesmente pressionar delete, selecionar o arquivo e deletar. Bom, primeira coisa que a gente vai observar, estou excluindo. Mensagem que abriu aqui. Tem certeza que deseja mover. O que é mover mesmo? Recortar e copiar. Então, o que o Windows está fazendo? Está recortando o arquivo aqui e colando lá na minha lixeira. Então, tem certeza que deseja mover o arquivo para a lixeira? Colocou o ícone da lixeira, confirmando, movo. Sim. Beleza. Foi movido. Volto lá na minha lixeira, está lá o meu arquivo. Enquanto o arquivo estiver na lixeira, eu posso restaurar o arquivo. Ou a pasta. Então, seleciono e restauro. Quando eu restauro, ele volta para a mesma posição que ele se encontrava antes. Está lá o arquivo de volta. Perfeito? Então, ficou claro isso? Agora, olha só. Algumas considerações que eu vou fazer aqui. Tem uma pegadinha bem bacana que eu vou mostrar para vocês. Olha só. Aqui eu criei uma pasta lá na unidade C. Vou reproduzir aqui o desenho. C, 2 pontos. Lá na pasta raiz eu criei uma pasta chamada curso. Dentro da pasta curso, eu criei uma subpasta chamada informática. E dentro dessa subpasta informática, eu coloquei o arquivo despesa xlsx. Então, tem um arquivo chamado despesas.xlsx. Agora, olha só. Eu vou criar uma outra pasta aqui, ó, chamada português. Certo? Então, eu vou criar uma outra pasta lá dentro de uma subpasta, na minha pasta curso. Cliquei com o botão direito, nova pasta. Já sabe tudo isso. E vou chamar ela de português. Muito bem. Certo? E dentro dessa subpasta, português, eu vou criar um arquivo acordo ortográfico. Novo arquivo. Também vimos tudo isso. Documento do Word, acordo ortográfico, acordo. Estão acompanhando? Acordo. Muito bem. Agora, olha só. Olha o que eu vou fazer para vocês entenderem. Certo? Dentro da pasta curso, aqui dentro da pasta curso, eu tenho 2 subpastas. Eu vou excluir, em 2 comandos diferentes, primeiro a pasta português, que tem um arquivo aqui dentro. Acordo. DocX. Primeiro eu vou excluir essa subpasta, certo? Depois eu vou excluir o arquivo aqui, ó. Não, vou fazer diferente, desculpe. Primeiro eu vou excluir esse arquivo despesas. E depois eu vou excluir toda a pasta curso. Só que eu vou fazer isso em 2 comandos diferentes, ok? Então olha lá. Entrei na pasta informática, selecionei o arquivo despesa e excluí só o arquivo despesa. Primeiro comando, enviei para a lixeira. Agora, fui lá na pasta curso. Deixa eu localizar a pasta curso aqui. Está lá. E vou mandar a pasta para a lixeira. Então, beleza, voltei lá na minha lixeira. Repara que eu tenho o arquivo que eu mandei no primeiro comando e depois a pasta que eu mandei no segundo. Agora eu vou excluir em definitivo a pasta. Seleciono essa pasta e excluo. Então, o que aconteceu? Repara o seguinte. Eu tenho na lixeira o arquivo despesa. Mas eu não tenho mais na lixeira a pasta onde esse arquivo estava. Eu posso restaurar esse arquivo? Posso? E se eu posso, para onde que ele vai? Já que a pasta que ele estava foi excluída. Essa é a questão que costuma cair em prova de concurso. Então, repara o seguinte. Hoje em dia, o tamanho do arquivo, o nome, quanto a quantidade de caracteres que a gente pode usar, é 265 caracteres
Mas para todo o caminho, o que eu quero dizer com todo o caminho? Isso aqui, ó. O arquivo estava onde? Na unidade C, na pasta curso, dentro da subpasta informática. Esse é o caminho. O arquivo se chama despesa XLS. Tudo isso aqui não pode passar 275 caracteres. Então repara que quando o meu arquivo foi armazenado no sistema, está aqui todo o caminho. Ó. Então quando o Windows restaura, ele vai restaurar para o mesmo local, porque ele sabe o caminho onde o arquivo estava. Então ele vai recriar a pasta curso, ele vai recriar a pasta informática e vai largar o arquivo despesa lá dentro. Perfeito? Então a gente pode observar bem que eu selecionei o arquivo e repara que ele guardou todo o caminho. Ó. Então ele vai conseguir restaurar. Mas ele não vai restaurar a pasta português, não vai restaurar o arquivo acordo. Ele só vai restaurar esse arquivo e vai criar a estrutura necessária para botar o arquivo lá dentro. Perfeito? Então repara que eu seleciono o arquivo, clico em restaurar esse item, beleza, ó, volto lá no meu Explorer, e aqui no meu Explorer novamente eu tenho a pasta curso, ó, deixa uma atualizada, novamente eu tenho a pasta curso, agora ele restaurou a pasta informática e está lá o meu arquivo lá dentro. Então essa é uma questão clássica de concurso. Perfeito? Então, o que era antigamente? Antigamente o nome do arquivo podia ter no máximo 255 caracteres. Agora não. Agora é 265 para todo o caminho. Então, se o caminho for muito extenso, o nome do arquivo vai ter que ser curtinho. Ok? Outros detalhes sobre a lixeira. Então, vimos que podemos restaurar o item enquanto estiver na lixeira. Outros detalhes sobre a lixeira. A lixeira não é temporal. Por exemplo, só guardo o arquivo, as pastas por 10 dias, 20 dias, 15 dias. Não. Não tem tempo, não tem limite. Enquanto eu não limpar a lixeira, os arquivos vão estar lá dentro, as pastas vão estar lá dentro. Outra questão sobre a lixeira. O usuário pode definir o tamanho. Então, repare que a gente está trabalhando a lixeira, né? Então, vamos lá. Lixeira. O que acontece? Ela normalmente vai ocupar 10% da área livre do disco. Então, se teu disco tem 500 gigabytes, mas você está usando 200, então sobrou 300, né? Tua lixeira vai ter, a lixeira do teu sistema vai ficar com 30 gigabytes, 10%. Esse é o padrão. Normalmente o próprio Windows gerencia esse espaço. Certo? Além disso, é possível desabilitar a lixeira. Eu posso ir lá dar um comando e desabilitar a lixeira. Não quero mais lixeira no meu sistema. Ok? Então vamos lá. Vamos agora avançando em relação à lixeira. Como é que a gente vê isso? Olha só, vamos tratar um conceito, acho que a gente já viu isso antes, mas quero relembrar para vocês. Pessoal, todos os itens no sistema operacional, tudo no meu sistema operacional tem suas propriedades. Uma pasta tem propriedades, um arquivo tem propriedades, a área de trabalho tem propriedades, o menu iniciar tem propriedades, a barra de tarefas tem propriedades, a lixeira tem propriedades. Uma impressora, o disco rígido, tudo tem suas propriedades. E o que são essas propriedades? Vocês podem entender que as propriedades nada mais é do que o comportamento de um determinado item. Como é que o item vai se comportar no sistema? Então, posso mudar o comportamento da barra de tarefas, ou seja, posso mudar as propriedades? Posso. Posso mudar o comportamento do menu iniciar, ou seja, suas propriedades? Posso. Posso mudar o comportamento de um atalho, posso mudar o comportamento do disco rígido, da lixeira, ou seja, posso mudar suas propriedades? Posso. Como é que a gente faz para mudar as propriedades da lixeira? Bem simples. Clico com o botão direito do mouse sobre a lixeira e tenho lá as propriedades. Ou seleciono a lixeira e pressiono Alt Enter. E eu vou abrir aqui as propriedades da lixeira. E aqui nas propriedades, o que nós vamos observar? Primeira coisa, posso definir um tamanho personalizado para a lixeira. Posso deixar o Windows gerenciar, ou posso definir o tamanho personalizado. No meu aqui, qual é o tamanho da minha lixeira? 1 MB. Perfeito? Depois, olha o que está marcado aqui para mim. Está marcado, ó, exibir a caixa de diálogo de confirmação da exclusão. Aquela caixa que pede a confirmação, você tem certeza que deseja enviar para a lixeira, só exibida porque essa opção está marcada. E por último, não mover arquivos para a lixeira, ou seja, remover arquivos imediatamente quando excluídos.
Se essa opção estivesse marcada, eu iria desabilitar a lixeira. Perfeito? Bom, então vimos as propriedades. Só cuida uma coisa. A minha lixeira tem 1 mega. Está bem pequenininha a capacidade da lixeira. Se eu mandar um arquivo com 10 mega maior que a lixeira, o que vai acontecer? Não vai passar pela lixeira. O Windows vai excluir em definitivo. Sempre que a informação for maior que a lixeira, o sistema exclui em definitivo. Outra coisa. Começo a mandar arquivos para a lixeira. Vou mandando, começa a encher a lixeira, vai enchendo. Chega uma hora que a lixeira vai encher. Depois que a lixeira está cheia, qualquer arquivo que eu mandar para ela, também não vai passar pela lixeira. Vai ser excluído em definitivo. Sim, ele vai pedir a confirmação. Ele dá uma mensagem de confirmação, porque essa opção está marcada, mas ele vai excluir em definitivo. Então, repara o seguinte. Tem mais um detalhe. Então, vamos lá. Marca isso aqui, tem que marcar sobre a lixeira. Ó. Normalmente é 10% da capacidade, certo? Além disso, ó, ela não é temporal, não tem tempo. Depois, em relação à lixeira, nós temos que lembrar que ela pode ser desabilitada, mas eu quero lembrar o conceito de a lixeira, isso é importante, é só para a memória, só para o HD. Ou seja, tudo que eu excluo do meu pendrive não vai para a lixeira. Tudo que eu excluo de um cartão de memória não vai para a lixeira. Se eu estou com um computador em rede, e entro, por exemplo, no computador que está em rede lá das meninas do atendimento, entro por aqui lá no computador delas e excluo um arquivo lá no computador delas. Vai para a lixeira do meu, para a lixeira do dela, ou não vai para a lixeira nenhuma? Não vai para a lixeira nenhuma. Então, a lixeira é só para o disco interno, a memória interna, o HD. Perfeito? Esses conceitos tem que lembrar. Então vamos lá, olha só. Eu tenho um arquivo maior que a lixeira. Vou pegar um arquivo aqui no meu sistema, ó, maior que a lixeira. A gente pode comprovar que a lixeira tinha só 1 megabyte, né? E eu vou mandar um arquivo para a lixeira de... Deixa eu pegar aqui um arquivo meu aqui da minha pasta. A gente pode pegar esse arquivo mesmo aqui. Vou pegar um arquivo maior, só vou trocar de pasta esse arquivo. Esse arquivo aqui que tem 5 mega. Ctrl C. Fui lá para a minha outra pasta, colei. Então aqui, ó. A gente pode ver que a lixeira tem 1 megabyte, beleza, mas meu arquivo tem... Me ajuda aqui, qual é o tamanho do meu arquivo? 5.183 kilobytes. Se eu passar quilo para mega... Me ajuda? Quilo para mega, divido por 1000. Então, 5.183 dá 5 megabytes. 5,1 megabytes. É maior que a capacidade da lixeira, não é? A capacidade da lixeira, vocês viram que eu tinha marcado 1 mega lá. Então, eu seleciono o meu arquivo. Deleto. Olha a primeira mensagem. A primeira mensagem que ele vai enviar para a lixeira. Confirmo que eu quero enviar para a lixeira. Sim. Agora, a segunda mensagem é que ele estava excluído de maneira permanente. Por quê? Porque é maior que a capacidade da lixeira. Oi? Excluir em definitivo. Chegaremos lá. É o Shift e Delete. Já chegaremos lá. Como excluir sem passar pela lixeira. Então, esse conceito é importante. Ó. O arquivo a gente está vendo que é maior que a lixeira. Então, o que aconteceu? O arquivo bateu na lixeira e o sistema está me dizendo que a lixeira não é grande o suficiente para armazenar. Então, ele está sugerindo já a exclusão definitiva. Se eu confirmar, o arquivo vai ser excluído em definitivo. Confirmo, sim. Agora, Paulo, eu quero excluir um arquivo sem que ele passe pela lixeira, já respondendo então novamente a pergunta da colega. Que era uma questão que caía muito em prova. Hoje em dia parou um pouco de ser pedido isso, mas pode voltar, né? Bom, se eu quero excluir sem que ele passe pela lixeira, eu uso os mesmos métodos de exclusão que seria enviando para a lixeira, só que sempre pressionando junto o Shift. Então, o Shift e Delete é uma maneira, mas não é a única. Qual é a outra maneira que eu poderia fazer a exclusão sem passar pela lixeira? Seleciono o arquivo ou a pasta, vou no menu arquivo e antes de clicar aqui em excluir, pressiono e mantenho pressionado o Shift, ó. E repara que agora a mensagem já não é passando pela lixeira, tirou o ícone da lixeira e a mensagem é excluída de forma permanente. Então, as maneiras de excluir sem que passe pela lixeira são as mesmas, enviando para a lixeira, só que com o Shift pressionado. Ok? Como é que estamos aí? Tudo bem?